Não crie flashcards no pós-edital antes de assistir a esse vídeo aqui. Galera, esse vídeo está sendo inspirado no comentário do Léo MKT de 4795. Ele perguntou assim para mim, ó: será que é vacilo criar cards no pós-edital? Então essa pergunta aí foi feita em um post meu aqui no canal, na nossa comunidade, onde eu deixei aberto ali para vocês fazerem perguntas para eu estar criando vídeo em cima dessas perguntas, porque assim eu tenho ideias de vídeos e consigo fazer vídeos mais assertivos, direcionado para a necessidade da nossa comunidade aí de anqueiros, de estudantes que estudam de forma ativa, estão focados em estudar de forma ativa e já estou cansado desses métodos de estudo passivo que só nos atrapalha, tá bom? Então vamos lá. Respondendo aí o Léo, né? Léo, é o seguinte, primeiramente eu gosto de compartilhar um pouco da minha experiência aí de concurseiro, né? Como eu já falei, já tive aí algumas aprovações, fui aprovado em 4 concursos e aprendi muito estudando para o concurso da Receita Federal, né? Que eu já comentei que eu dei uma pausa no estudo para a Receita. Porque eu gosto de falar da Receita, porque, meu, são 20 matérias ali, é muita coisa para estudar, é muito conteúdo. Então, eu fiz outros concursos da área fiscal, concursos que eu mandei muito bem na prova. Teve ISS São José do Rio Preto, eu nunca mais me esqueço dessa prova. Eu fiz 89% de acerto. Eu lembro que o corte, se eu não me engano, foi 91%, que é um físico municipal, né? Então, eu bati bem na trave ali, e depois dessas provas eu acabei dando uma pausa para criar aqui o canal, começar a criar uma nova plataforma de estudo para ser aliada do Anki, né? Para a gente poder ter flashcards de qualidade para estudar dentro do Anki, ok? Então, assim, nessa trajetória, o que eu percebi, o meu antes do Anki, né? Antes do Anki, o que acontecia, o que rolava no pós-digital, eu estudava igual um maluco, de forma desorganizada, atropelando tudo, uma matéria atrás da outra, pau, 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 ia atropelando, ia fazendo questões se desse tempo, e sempre no dia da prova, meu, eu não conseguia lembrar nem da metade do que eu estudei. Então, eu tinha aquela sensação, tipo assim, eu cronometrava, né, o tempo de estudo, falava, meu, eu estudei aqui, vamos supor, tá, eu estudei, é, 500 horas nesse pós-edital. Um exemplo, tá? Estudei 500 horas, mas eu estudava bastante mesmo, tá? Em 500 horas. Parece que foram horas jogadas no lixo. Cara, parece que eu joguei essa carga horária toda no lixo. No lixo. Essa era a impressão que eu tinha. Era uma sensação, uma angústia, uma sensação de tipo, cara, parece que eu perdi tempo. Estudei, meu olho até tremia, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes de dar uns tremelique aqui no olho. Acho que a pressão ocular, de tanto que a gente fica lendo na tela, né? E, cara, aí chegava na hora e não conseguia lembrar de todo o conteúdo que eu tinha estudado. Eu sabia que eu tinha estudado aquela matéria. Eu falei, cara, eu estudei isso e como é que eu não consigo lembrar disso na hora da prova? E esse jogo começou a mudar quando eu comecei a utilizar o Anki, inclusive no pós-edital, Léo. Inclusive no pós-edital eu comecei a usar o Anki e comecei a notar, claro, eu estudava no pré e no pós, né? Porque como é que eu ia deixar de fazer as revisões do pré no pós? Não faria sentido. Então eu continuei usando e criando flashcards e comecei a subir de forma absurda o meu número de acertos, ao ponto de fazer 89% em um concurso fiscal, entendeu? Então, assim, na minha opinião, tá? Vale a pena continuar, tá? Usando o Anki do pós-edital. E eu quero mostrar aqui vantagens e desvantagens de você usar o Anki no pós-edital, que é claro, vai ter ali alguns pontos que você vai ter que saber dosar. E também a cereja do bolo que eu quero te mostrar ao final desse vídeo, que com certeza vai mudar a forma com que você está enxergando aí o seu estudo com o Anki. Então acompanhe o vídeo, continue acompanhando aí até o final. Primeira vantagem que eu vejo de estudar com Anki no pós-edital é o seguinte: no pós-edital, dependendo do concurso que você vai fazer, vai surgir matérias novas, matérias no plural, pode surgir mais de uma matéria nova, ou se de repente não mudou ali as matérias, vai ter conteúdo e vai ter novidade ali em uma determinada disciplina, um assunto novo, tá bom?
Então, o que acontece? Então, vamos supor que surgiu uma ou duas matérias a mais, tá? Vamos pensar na pior hipótese. Como que você vai conseguir criar um excelente material de revisão e revisar essas novas matérias, porque você meio que vai começar a estudar do zero, sem utilizar o Anki. Ou que seja, como que você vai fazer para revisar se você não criar um material poderoso de revisão? Eu não quero usar o Anki, quero anotar no Word, no meu caderno, enfim. Mas você vai ter que anotar, você vai ter que criar um excelente material de revisão, isso é fato. E na minha opinião, o Anki ele supera aí o Word, Caderno, entre outros app, tá bom? Então assim, essa é a primeira vantagem, é que se surgirem matérias novas, você tá garantido que vai lembrar ali do conteúdo estudado. Inclusive, tem uma frase que eu carrego comigo, que é a seguinte: se está no meu Anki, com certeza eu vou lembrar na hora da prova. Pessoal, se tá no Anki, o conteúdo tá no seu Anki, você tá revisando aquele conteúdo, você tá fazendo a revisão certinho, com certeza você vai lembrar. É um pressuposto da lembrança, da recordação, estar no Anki. Outro ponto muito bacana é quando você está fazendo muitas questões de provas anteriores, que você no pós-edital vai ter que fazer muitas questões, muitas questões. E aí, como é que você vai fazer com aquelas questões que você está errando muito, aquelas questões que de repente você acertou, mas ficou em dúvida, aqueles pontos decoreba que você sabe que tem que memorizar? Não tem como fugir disso, você vai ter que memorizar esses pontos, tá? E o Anki ele vem como uma alternativa bem bacana nessas situações. Então, tanto para você aprender aí matérias novas quanto revisar as questões de provas que você for fazer, é fundamental você manter com o Anki aí no pós-edital. Agora vem as temidas desvantagens, aquelas desvantagens que esquentam a nossa cabeça e eu tenho certeza que é por causa delas, né, que eu recebi essa pergunta, tá? E essa pergunta ela foi muito inteligente, foi uma grande pergunta, mas cabe a mim aqui tentar pelo menos esclarecer de acordo aí com a minha experiência e conversando com vários outros concurseiros também. E aqui no canal, se vocês não sabem, tem depoimentos aí de vários concurseiros e até estudantes que passaram aí em vestibular de medicina, que usaram o Anki, então a gente troca muita ideia e eu venho aqui, eu compartilho não só a minha experiência, tá? Mas a experiência de todos eles e eu empacoto tudo aqui nos vídeos para vocês, tá? Então a primeira desvantagem é o acúmulo de cartões. Como lidar com o acúmulo de cartões no pós-edital? Primeiramente, a gente tem que abrir um parênteses aqui, que o acúmulo, nós temos que entender a origem desse acúmulo, por que está acontecendo um acúmulo de cartões. Então, desde o pré-edital ali, assim, se você está fazendo todos os seus cards, né, se você está revisando, zerando o Anki, se você está zerando o Anki todos os dias, não vai haver acúmulo de cartões, então você não vai correr esse risco, tá? No pós-edital ficou muita matéria para estudar e tal e acumulou. Agora você tem que estar entendendo por que que acumulou. Se você zerar o Anki, foca em zerar o Anki. Não vai ter acúmulo, tá bom? Outra desvantagem grande aí que a galera relata para mim. Carlos, eu tô com excesso de card para revisar. Tô demorando muito para revisar os flashcards e não tô conseguindo avançar nas matérias. E aí, o que que eu faço, né? Eu tô demorando para fazer as revisões porque eu tô com muitos cartões para revisar. No pós-edital, realmente, isso acontece aí com 90% dos anqueiros, tá? Quem estuda direitinho com o Anki, quem cria muitos flashcards, vai enfrentar em uma hora ou outra esse problema aí do excesso de cartões no pós-edital. Uma dica que eu dou, tá? Tudo isso daí vai variar, muito relativo, isso vai depender da quantidade de horas totais que você tem de estudo para estudar aí com o Anki, tá? Ou para estudar no geral. Na verdade, quantas horas você tem no dia para estudar, tá? Independente de ser com Anki ou não, tá? Ah, eu tenho 3 horas para estudar, já é uma realidade. Tenho 4 horas para estudar, já é outra realidade. Tenho 6 horas para estudar, já é uma outra realidade totalmente diferente.
Cara, eu tenho só 2 horas para estudar. Essa pessoa que só tem 2 horas para estudar, cara, ela vai ter que ser muito ágil nas revisões dos flashcards. Ela vai ter que ser muito ligeira. Ela vai ter que otimizar muito as revisões. Porque pensa, se essa pessoa que só tem 2 horas para estudar 1 hora de Anki e avançar 1 hora, ela vai estar avançando pouco. Avançar que eu digo é seguir ali, né? Estudando as matérias do edital, né? Fazendo questões, enfim, alimentando o Anki. 1 hora é pouco. O ideal é no mínimo 2 horas de avanço. Então, para isso, você tem que ter umas 3 horas de estudo para ficar no máximo 1 hora de Anki, tá? E o ideal 2 horas de avanço, tá? Então, se policie nessa parte para você não passar de 1 hora de Anki. Bom, então se você tem 3 horinhas, 1 hora de Anki, 2 de avanço, se você tem 4 horas de estudo, cara, mantenha ali no máximo 1 hora de Anki e avance 3 horas. O importante no pós-edital, você tem que correr. Correr contra o tempo, correr e avançar, 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 tá bom? Então, saiba administrar o tempo, dá uma ajustada, cara, você tá demorando muito, repense se está valendo a pena um determinado deck, você fala, cara, montei esse deck, não tá legal, não tá me ajudando tanto, de repente suspende esse deck, você vai ter que ser estratégico, tá? E uma solução muito bacana, tá? Que aqui é a cereja do bolo, tá bom? Aqui só os campeões mesmo que ficaram até aqui vão ficar sabendo disso que eu tenho que passar para vocês e que vai ajudar muito a estudar, tá? No pós-edital, que são os decks filtrados. Decks filtrados são extremamente poderosos. Quando você conhecer a realidade dos decks filtrados, você vai falar, meu, porque eu não comecei desde o pré-edital a utilizar esses recursos que vão facilitar a criação de decks filtrados. Eles podem otimizar muito as suas revisões no pós-edital, véspera de prova, próximo da prova. Então você pode criar decks filtrados com flags, com tags, entre outras formas que eu quero mostrar para vocês. Nesse vídeo vai ficar muito longo se eu me aprofundar aqui em decks filtrados, mas eu quero que vocês anotem aí, agora em maio, nos dias 21, 22 e 23 de maio. Vou repetir, anota aí, dias 21, 22 e 23 de maio. Eu quero fazer 3 lives onde eu vou me aprofundar e a gente vai trocando ideia, eu vou tirando dúvida com vocês nessa parte de criação de decks filtrados. Não só vou falar de decks filtrados, como estudo ativo com Anki, para a gente melhorar nossa revisão ativa. Vou esclarecer aí alguns pontos do estudo passivo que ainda atrapalha muita gente que até está utilizando o Anki. Então vale a pena vocês acompanharem. Já entra aí no grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu vou estar mandando para vocês todas as novidades aí das lives e do que eu for lançando aí para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se ajudou aí a dúvida do nosso colega, comenta aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Deixa também a sua dúvida. E através da sua dúvida, da sua pergunta, vão surgir novos vídeos aqui no canal que com certeza, quando você pergunta algo, é a dúvida de muitas pessoas e você acaba beneficiando muita gente ao mesmo tempo e consequentemente isso volta para você, você será beneficiado também, tá bom? Então é isso aí, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que possa ajudar. Aí, lembre-se, estude sempre ativo e até o próximo vídeo. Fui.